Confira comigo os destaques do JA de hoje. BH terá botão de pânico para foliões durante o carnaval. Justiça nega liminar após reprovação de trios e bloco cancela desfile. Babá é presa suspeita de dopar criança de 3 anos. E ainda, Defesa Civil emite alerta de chuva durante todo o carnaval de BH. O JA começa agora. A sexta-feira já bate a porta e ela vai marcar o início do Carnaval Oficial de Belo Horizonte. E de olho na segurança durante a folia, a Prefeitura instalou 2 totens com botão de pânico para denúncias de foliões e agilidade dos agentes públicos. Veja na reportagem de Laís Politi. Quando essa sirene tocar, é sinal de emergência para a Guarda Municipal. Guarda Civil Municipal, Guarda Emergência. Quem tiver em situação de risco pode acionar as autoridades apertando o botão de pânico dos totens que a Prefeitura instalou na Pampulha, próximo à Igrejinha e na Praça da Savassi. Ele funciona de uma maneira bastante interativa com o cidadão, então ele é composto por 2 câmeras, uma câmera frontal e uma câmera 360 graus que consegue observar a região toda ao redor do totem, né? Então quando o cidadão aperta o botão em um cenário de emergência qualquer, seja um cenário de furto ou depredação do patrimônio público, um acidente de trânsito, alguma coisa desse tipo, a sirene aciona, faz um barulho alto com a luz de sirene, naturalmente, e alguém no centro de operações da Prefeitura, um operador, vai atender esse chamado e abre um canal de voz com esse operador. Desde perdas de documentos, desde uma situação de assédio sexual, crimes de furto, crimes de roubo. Nós temos aqui agentes bilíngues, por exemplo. É uma oportunidade que eu exemplifico em que não está uma conduta criminosa em andamento. Às vezes o turista ele precisa de ter um aporte. O atendimento é 24 horas e, de acordo com o comandante da Guarda Municipal, os totens vão continuar nos 2 pontos, mesmo depois do Carnaval. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência exitosa e que isso vai vir a se expandir aí, ainda sem uma perspectiva de planejamento, né, de datas, mas sem dúvida nenhuma a gente vai conseguir demonstrar que esse equipamento é importante e agrega muito valor. Outra novidade é que este ano a Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública vai disponibilizar carretas que vão ficar em pontos estratégicos da capital, onde tem aglomeração de foliões, para ajudar na fiscalização. Quem tiver o celular roubado, por exemplo, vai poder bloquear o aparelho na mesma hora. Para isso, é preciso do e-mail em mãos, que é o número de identificação do aparelho celular. A dica é que o folião leve esse número anotado em um papel. E para curtir o carnaval sem dor de cabeça, a PM orienta os foliões. Não andar com esse celular muito exposto, se precisar fazer uma foto, se quiser curtir o carnaval, fazer um vídeo, procurar locais com uma menor aglomeração de pessoas, pedir para alguém monitorar o entorno, porque quando você está ali muito focado no celular, você acaba não monitorando o seu entorno, alguém aproveita aquela situação, né, a sua desatenção. Na hora de guardar o celular, guardar nos porta-celulares, dentro da roupa, porque próximo do seu corpo fica mais difícil para esse infrator poder agir. Acontecendo o furto, procurar de imediato a Polícia Militar para registro desse fato. Se souber característica de autor, passar essas características para que a gente possa atuar, utilizar as imagens tanto de câmeras, de drones, para poder facilitar, né, a localização desse autor. Depois de reunião na cidade administrativa na tarde de hoje, o Detran manteve o veto aos carros de som que não apresentarem a documentação necessária para o desfile de carnaval. Em Belo Horizonte, né? Depois que o Detran reprovou metade dos trios elétricos, o Tribunal de Justiça negou o pedido de liminar dos 15 blocos prejudicados. Hoje cedo, representantes dos cortejos atingidos se reuniram na porta do Detran e falaram sobre a decisão. Domingo passado o carnaval já estava pegando aqui na capital, né? Aquele clima bom, muita festa, muita folia. Só que na região Centro-Sul, durante a apresentação de alguns blocos, a Polícia Militar identificou irregularidades nos trios. Eles foram removidos até o pátio do Detran. Até aí tudo bem, identificou a irregularidade, removeu o trio. Só que a remoção desses carros irá prejudicar a apresentação de outros 15 blocos, ou seja,
blocos estão parados, porque essa empresa prestaria o serviço. A gente precisa de uma resposta do Estado se a gente vai ter os blocos ou não. Assim, a gente agora está à mercê do Estado. A polícia está exigindo agora uma alteração de categoria nos documentos dos veículos, né? Que é uma mera formalidade, é uma alteração de categoria de caminhão para trios elétricos, e todos os documentos exigidos para essa alteração no papel são os mesmos laudos de segurança que são exigidos para a emissão da ATVE, que é a autorização para transitar do veículo, né? Uma autorização de trânsito de veículos especiais. Essa autorização todos os trios têm, todos os trios em questão estão com os laudos de segurança atualizados, eles são todos aprovados pelos bombeiros, BH Trans, Detran, Belotur. A gente está em articulação desde setembro com o poder público para os blocos saírem. A gente tem uma produção de um ano inteiro. Então, todos os laudos de segurança que são exigidos, eles estão em dia. Todos os trios têm esses laudos. Agora é uma mera formalidade que a PM exige uma alteração de informação no documento. Esses mesmos trios que foram apreendidos no último final de semana, eles realizaram cortejos na semana passada. Então, os mesmos trios que supostamente domingo passado eram irregulares, eles estavam regulares, tanto para o PM, quanto para o bombeiro, quanto para o Detran, uma semana antes. Então, isso a gente está sem entender, assim, quando foi que a postura mudou, quando foi que essa decisão surgiu. Além desse 1,5 milhão de pessoas que são impactadas por esses 15 blocos que estão aqui hoje com a gente, tem outros blocos que são impactados também. Depois da decisão da Justiça, o Bloco Juventude Bronzeada cancelou o cortejo de carnaval. Em nota, a organização disse que está triste e frustrada e que trabalharam para regularizar o desfile de acordo com os parâmetros exigidos pela Belotur, Corpo de Bombeiros e BH Trans, mas que a Polícia Militar não foi em nenhuma dessas reuniões. O bloco arrastou milhares de foliões em 2019 pela Avenida Assis Chateaubriand, no bairro Floresta, na capital. Depois da coletiva do Detran, 66 blocos emitiram nota contra as exigências do governo de Minas. Agora é hora de previsão do tempo. Para você que está se preparando para a folia, o carnaval vai ser de chuva em Belo Horizonte todos os dias, segundo a meteorologia. De acordo com a Defesa Civil, deve chover forte na capital, principalmente entre sábado e domingo. O volume esperado é de mais de 100 milímetros. Confira a previsão. A sexta-feira em Belo Horizonte vai ser de chuva e trovoada. Os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 31 graus na capital. No sábado, a temperatura vai ter mínima de 19 e máxima de 28 graus. E o tempo segue nublado com pancadas de chuva e trovoadas. A umidade máxima do ar fica em 100%. No domingo, dia 23 de fevereiro, mínima de 17 graus e máxima de 23 em Belo Horizonte. Segue nublado com pancadas de chuva e trovoadas. Na segunda-feira, mais chuva, mínima de 18, máxima de 25. E na terça-feira de carnaval, os termômetros oscilam dos 19 aos 29 e segue a previsão de pancada de chuva aqui em Belo Horizonte. Vocês viram aí, né? Chuva no começo da folia em Belo Horizonte e para o restante do carnaval também. Mas como será que vai ficar o tempo amanhã, sexta-feira, nas outras regiões do estado? É o que a gente vai ver agora. Confira no mapa. O céu segue nublado com pancadas de chuva e trovoadas em todas as regiões do estado. Em Ubá, os termômetros registram mínima de 17 e máxima de 34 graus. Ficam entre 17 e 34 também em Carangola. Oscilam dos 18 aos 35 em Aimorés. Vão dos 19 aos 34 em Poté. E em Ipatinga, mínima de 18 e máxima de 35 graus. E para quem já está em ritmo de folia, olha aí a programação. Está rolando agora Roda de Timbal, que estava marcado para 7 horas da noite, na rua Itajubá 360 Floresta, mas foi transferido para a rua Sapucaí por causa, né, dessa polêmica aí dos trios elétricos. Amanhã, sexta-feira, quem quiser se programar, olha, tá cheio de opção. Vai ter Lindo Bloco do Amor, 18 horas, na rua Sapucaí 127 Floresta, e Oriçamba, 19h30, na rua Fagundes Varela 108, no Lagoinha. Essas são só algumas opções, estamos mostrando o que está rolando hoje e tem aí 2 opções para amanhã, sexta-feira. Mas olha, o que não falta são
opções para você curtir esse carnaval. Então, quer conferir a programação completa dos blocos, com locais, horário, tá tudo no mapa da folia lá no portal Uai, uai.com.br/carnaval. E agora vamos falar de um assunto sério. Uma babá foi presa por tentativa de homicídio aqui na capital. A mãe de 2 crianças, de 2 e outra de 3 anos de idade, procurou a polícia porque viu a babá que trabalhava há 50 dias na casa dela, colocando um tranquilizante no suco de um dos filhos. A criança passou mal e precisou ser atendida pelo SAMU e acabou hospitalizada. Depois, a mãe acionou a polícia. Veja. A mãe relatou que o SAMU informou que foi muito bom ela ter acionado de forma rápida, porque esse medicamento poderia ter causado danos irreversíveis e até mesmo a morte da criança. A gente identificou, qualificou ela, identificamos o endereço dela no bairro São Pedro, em Belo Horizonte. Ontem foi cumprido o mandado de prisão temporária e de busca e apreensão na residência dela. O que foi encontrado? Na residência, a gente encontrou vários outros medicamentos, do mesmo tipo do medicamento que teria sido dado para a criança, medicamentos de sedação, tranquilizantes, que foram apreendidos e vão ser analisados. Ela informou que não trabalhava como babá, então que ela não prestava esse tipo de serviço. Mas ela é uma babá de luxo, né? Muito qualificada. Isso, a mãe falou que o que chamou atenção quando ela foi buscar pelo perfil dela foi que ela tinha nível superior, era bacharel em direito, bilíngue, chamava atenção a qualificação dela, o fato dela ensinar inglês para as crianças, era uma pessoa qualificada para prestar esse serviço. Que situação, né? A polícia trabalha com a hipótese de que a suspeita, com a tese, aliás, de que a suspeita não tinha a intenção de matar, mas assumiu o risco. Por isso, ela vai responder por tentativa de homicídio com dolo eventual. Um jovem foi condenado à prisão por homicídio em Poços de Caldas, no sul de Minas. Ele matou um homem a tiros. O réu de 23 anos foi condenado por homicídio e a 8 anos de prisão. O júri aconteceu no Fórum de Poços de Caldas. Leonardo foi julgado por 7 jurados. O homicídio foi no dia 14 de maio do ano passado. Renato Margarida Bezerra foi encontrado morto em um lote vago no bairro São Sebastião, em Poços de Caldas. Ele foi atingido por vários tiros. O acusado se apresentou à polícia 3 dias depois. Daqui a pouco, depois do intervalo, fim do mistério da ossada encontrada em uma árvore em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Os detalhes você vai ver depois do intervalo aqui no Jornal da Alterosa. Fique com a gente, nós voltamos já já. Um caminhão-tanque tombou na Avenida General Davi Sarnoff, na cidade industrial, próximo à Praça da Semig, na Grande BH. O acidente aconteceu no sentido Contagem e aproximadamente 1.000 litros de gasolina foram derramados na pista. O trânsito no local teve que ser interditado. A chuva que caiu na região acabou levando o combustível para dentro das galerias pluviais e para as redes de esgoto. Os bombeiros foram chamados, espalharam serragem na pista e aguardam a presença de representantes dos órgãos ambientais para fazer a análise dos danos. A Polícia Civil concluiu as investigações do caso de uma ossada humana encontrada em uma árvore. A vítima estava internada no Hospital Regional João Penido, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, e estava desaparecido desde 2016. Segundo as investigações, não foi possível fazer a confirmação do DNA por meio de laudos, já que não havia material genético suficiente nos ossos. Mesmo assim, para a delegada responsável, tudo leva a crer que a ossada é de Carlos Henrique Leandro, de 51 anos. A família nos disponibilizou uma radiografia da face do crânio e aí nós mandamos para Belo Horizonte novamente e foi feita a confrontação entre a tomografia computadorizada disponibilizada pela família, bem como com o crânio da face da ossada. Diante disso, foi constatado que todos os pontos são coincidentes e também não há na sobreposição não há nenhum ponto dissoante. A ossada foi encontrada no dia 27 de agosto do ano passado, no bairro Jardim Emaús, na zona nordeste de Juiz de Fora. Ela estava dentro de uma árvore em uma área de mata.
Durante as diligências da Polícia Civil, a perícia encontrou no mesmo lugar um crucifixo, que foi reconhecido pelos familiares como sendo de Carlos Henrique. Segundo as investigações, não é possível saber o tempo e a causa da morte, mas segundo a delegada, não há indícios de ocorrência de crime violento. Nós descartamos quase que por completo digamos, um homicídio, enfim, um crime em relação à vítima. Em nota, o hospital afirmou que abriu uma sindicância para apurar o caso. Um processo administrativo teria apontado que o ocorrido não foi causado por negligência dos servidores da unidade. Ainda de acordo com a nota, também foi instaurado um procedimento pelo Ministério Público para apurar irregularidades. Ficou acertado entre a promotoria e a direção do hospital o aperfeiçoamento das medidas de segurança da unidade de saúde. O Hospital Regional João Penido afirmou que já fez várias mudanças com o objetivo de proporcionar mais segurança aos pacientes. Foi feita na manhã desta quinta-feira, em Peçanha, no nordeste de Minas, uma operação conjunta entre as polícias civil e militar com o apoio do Ministério Público. A Operação Laís tem o nome de uma homenagem a uma adolescente que foi vítima de homicídio por dívidas por causa da compra de drogas no município. Ao todo, 2 adolescentes foram apreendidos e 5 maiores presos. Foram apreendidas armas, munições, droga e R$ 4.500 em dinheiro. Além de repressão ao tráfico de drogas, as equipes realizaram também patrulhamento e ações preventivas na cidade. Você vai ver daqui a pouco no Jornal da Alterosa as notícias do esporte. Tem Galo e Raposa em campo hoje e mais. Receita Federal faz operação nos Correios em Poços de Caldas e adivinha, apreende encomendas com drogas. Já já você vai ver em instantes, não saia daí. E agora as notícias do futebol. O Cruzeiro está em campo neste momento em Tombos, na Zona da Mata. A partida adiada da segunda rodada do Campeonato Mineiro, por causa da chuva, começou agora há pouco às 7h15. O placar segue 0-0. Já o Atlético joga daqui a pouco, às 9h30 da noite, no Independência. O adversário é o Unión da Argentina e a partida vale pela primeira fase da Copa Sul-Americana. Como o Galo perdeu o primeiro jogo fora de casa por 3-0, ele precisa vencer hoje por 4 gols de diferença para se classificar. Vitória por 3-0 leva a decisão de vaga para os pênaltis. E você pode assistir União e Atlético numa boa. O jogo vai ser transmitido com exclusividade pelo DAZN. Se você ainda não é assinante, corre lá e assine. Os novos assinantes têm 1 mês de acesso grátis à plataforma e podem assistir ao jogo sem pagar. A partir do segundo mês, o custo mensal é de apenas R$ 19,90. O cancelamento pode ser feito a qualquer momento e também é de graça. Então você já sabe, para assistir ao jogo com o DAZN e a parceria do portal Uai, anota aí o link, uai.com.br/DAZN. E agora nós vamos falar de uma operação da Receita Federal nos Correios que apreendeu drogas em encomendas irregulares. É a Operação Raio X, com a bola toda em Poços de Caldas, no sul do estado. A Operação Raio X foi uma parceria entre a Receita Federal e a Polícia Militar de Poços de Caldas. A Operação Raio X ela começou em novembro do ano passado e desde então ela nunca cessou, né? Só que hoje, justamente em função da proximidade com o Carnaval, nós intensificamos as operações. São produtos que entraram no país de forma irregular ou que já foram importados em algum outro momento e que estavam sendo vendidos por grandes plataformas ou grandes sites famosos aqui do país. Encomendas foram apreendidas, entre elas meio quilo de haxixe, uma barra de cocaína, 87 comprimidos de êxtase, maconha e mais de R$ 8.000 em dinheiro. Sabendo que existia uma grande chance de encontrar drogas nas encomendas, nós pedimos o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais, com o cão de faro, que esteve ombro a ombro conosco e nos ajudou na captura dessa droga. A Polícia Militar de imediato já deslocou até o destinatário dessa encomenda, dessa droga, e efetuou a prisão, inclusive encontrou outras drogas nessa residência. Se você quer participar do Jornal da Alterosa, se tem uma sugestão, crítica ou vídeo narrando uma situação que quer denunciar, anote aí o nosso WhatsApp, 988-14-1360. O DDD é o 31, o JA também é feito por você. Então, mande o seu vídeo e participe. O JA termina aqui. Para rever alguma reportagem ou compartilhar
As nossas matérias você pode acessar alterosa.com.br/JA ou o canal do JA no YouTube. Você vai ficar agora com o SBT Brasil e as notícias do país. Eu estou de volta amanhã, viu? Sexta-feira, para a gente fechar a semana e dar entrada no Carnaval. Uma ótima noite para você e até lá. Tchau.